Bom, então, ó, esse é o planejamento que eu estou fazendo para a nossa disciplina. A gente ainda tem 4 semanas de aula, além desta semana agora. Então, para a próxima semana, a gente vai tratar do teorema de Green. Para outra semana, da integral de superfície, tudo que a gente faz com a integral de linha, ou seja, aquela integral que a gente faz sobre uma curva, a gente transfere a mesma ideia para uma superfície. Então, é a mesma ideia da integral de linha, só que agora eu troco o objeto. Ao invés de eu falar numa curva, eu falo numa superfície. Então, só para dar uma ideia do que a gente faz, do que a gente fez, do que a gente vai fazer, ao invés de eu trabalhar com isso aqui, sobre uma curva, eu vou fazer essa mesma ideia, só que agora eu vou pegar uma função e vou fazer isso numa superfície, tá? Então, o meu elemento o meu infinitesimal, aqui era de um comprimento de arco, aqui vai ser de uma área de superfície. Como a superfície tem duas dimensões, então essa integral aqui vai ser dupla, tá? E aí, o que eu vou ter aqui, ao invés de uma curva, eu vou ter uma superfície. Isso é o que a gente vai ver aqui, tá? E depois a gente vai ver, finalizar com o teorema de Stokes da divergência, que ele faz o mesmo cálculo que faz o teorema de Green, só que o teorema de Green ele é no plano e o Stokes da divergência é no espaço. É o mesmo resultado, só que um é para o plano e outro é para o espaço. Então, efetivamente, é, a- esse teorema, e o teorema de Green, o que ele faz é calcular fluxo e circulação. Então, assim, assunto novo não tem mais. A gente vai continuar falando sempre do mesmo assunto. A gente só vai ver esse assunto ou sendo calculado de forma diferente, como no caso do teorema de Green, ou sendo calculado em lugar diferente, que é no caso da superfície. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem nas próximas aulas. Tá? E aí depois dessa semana aqui é a semana de avaliação. Como eu havia dito, pelos poucos vídeos que eu já assisti, é bem provável que a nossa avaliação essa semana se divida em duas etapas. A primeira etapa é o vídeo 2, mas eu ainda vou finalizar os vídeos para ter certeza disso, tá? O vídeo 2 e a segunda etapa, uma entrevista de 30 minutos com cada um, individual. Então, é muito provável que isso aqui aconteça. E por que que isso deve acontecer? Porque eu não estou sentindo, é, como é que eu vou dizer, que os alunos estejam de fato absorvendo o conteúdo que deveriam. Então, eu preciso pelo menos ter certeza do que vocês estão entendendo. Então, é provável que eu reserve essa semana inteira só para a gente fazer isso. Porque eu tenho 2 turmas, eu tenho que fazer isso com as 2 turmas. Tá bom? Gostaram da novidade? Professor, eu não entendi muito bem a ideia da entrevista. É uma prova oral. Você pode dar o Você nome. seria tipo uma videochamada com você que a gente trocaria uma ideia sobre o conteúdo. Isso. Isso aqui é a novidade.
certo? Saquei. Beleza? Essa é a ideia. Então, isso aqui vai. Isso não está ainda 100% confirmado, mas eu acho difícil que isso não aconteça. Pelo andar da carruagem, eu não sei se eu tive o azar de pegar os piores vídeos até agora. E, a menos que daqui para frente melhore muito. Porém, o que eu penso também seria muito. ah, não sei, eu não acho que seria correto. Eu posso até pensar na entrevista como sendo uma forma de recuperação dos conteúdos, como a Mariana pensou, mas aí não acho que seja certo eu chamar alguns alunos para entrevista e outros não. Então, mesmo aqueles que tenham passado uma certa segurança no conteúdo, eu acho que para esses a entrevista vai ser super tranquila. Então, não tem por que não chamar todo mundo. Mas eu acho que até o final dessa semana eu finalizo a correção dos vídeos e aí eu oficializo isso na sexta-feira com vocês. Tá Mas bom? é, Sim. essa entrevista ela seria do assunto do vídeo que eu produzi ou você ia escolher sobre Não, tudo que você passou? da disciplina inteira, Ah, tá. de todos os assuntos. Como é uma conversa, eu não vou ficar assim, ó, resolva tal exercício, resolve isso, resolve aquilo. Eu vou conversar para tentar entender o quanto vocês assimilaram. Então, assim, se o aluno veio estudando ao longo do semestre do jeito que deveria, ele não precisa nem se preparar para a entrevista, ele já está preparado. Agora, se não veio, vai passar apertado, entendeu? Entendi. Então, eu acho assim, quem está estudando de boa, realmente está fazendo as listas com afinco, está corrigindo com seriedade, está olhando o que errou, está olhando o que acertou, não tem, é preocupação zero com isso aqui. Quem não estiver fazendo desse jeito, acho que pode começar a se preocupar, tá? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Ó, eu tinha dito para vocês que eu ia gravar um vídeo explicando como é as formas diferentes de se calcular o trabalho. Lembra aquelas 6 maneiras que eu coloquei no vídeo? E aí eu pensei, falei, meu, ao invés de eu parar para gravar um vídeo, eu vou fazer isso aí na aula, que aí pelo menos quem está na aula acompanha fazendo, a gente já vai tirando dúvida ao longo da resolução. E aí depois eu posso até, se for o caso, editar essa parte do vídeo e colocar isso separadamente, tá? Mas eu achei que valeria a pena eu fazer isso aqui junto com vocês. O que vocês acham? Legal, pode ser interessante. Né? Até porque a gente vai reforçando um pouco alguns conceitos. Então, ó, a princípio, o trabalho é definido como sendo força vezes o deslocamento, né? E a gente define, acaba definindo isso ao longo de uma curva, e, e para fazer isso ao longo da curva, né, uma vez que eu tenho a curva aqui assim, para fazer isso ao longo dessa curva, a gente precisa desse vetor aqui, né, que é o vetor tangente à curva.
né? Justamente porque ao pegar o vetor tangente, a gente consegue caminhar ao longo da curva, né? Então, eu faço o trabalho de sair desse ponto do meu espaço até esse ponto do espaço. E aí, o que que acontece? Como a curva, como essa curva aqui, ela é definida por uma função vetorial, ou seja, por uma função que a gente chama de R de t, então, esse ponto aqui, ele acontece num ponto específico do meu intervalo de t, e esse cara aqui acontece num outro ponto específico, né? Lembrando que eu tenho lá a minha reta, o meu intervalo, e o t varia dentro dessa reta. Então, à medida em que o t varia dentro dessa reta, eu tenho um vetor, né, que aponta para o ponto da curva, e aí, andando dentro desse intervalo, eu ando ao longo dessa curva toda. Então, o trabalho é calculado inicialmente assim. E aí, deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Peraí. A gente efetivamente. Ah, não, peraí. Foi o seguinte. Ah, tirar esse cara aqui só para. Eu queria ver se eu consigo deixar tudo dentro de um. Dentro só dessa folha, desculpa. Não está ficando sem voz. Estou ficando sem voz. Muito bem. Ah, então, a primeira forma de calcular o trabalho é justamente essa que se apresenta, né? E aí eu posso só destacar aqui, ó, que essa integral tem que variar dentro desse intervalo aqui. Embora aqui eu esteja falando de um ds, a gente não pode esquecer que esse ds eu vou transformar isso num dt, lembra? Esse, o meu ds, ele é um módulo de v de t dt. Então, ou seja, eu nunca vou integrar em s, eu vou sempre integrar em t. Então, por isso que eu posso colocar aqui e a equação reforça o tzinho aqui, ó, que é justamente mostrar que quem está variando entre A e B é o parâmetro t, né? Ou seja, eu preciso reescrever a integral em p, ou seja, eu preciso trocar o ds por isso aqui. Muito bem. E aí o que que acontece? A gente tem que observar o seguinte. Ah, vou fazer numa outra cor aqui. Quem é o meu vetor t? O meu vetor t é a derivada. Vou fazer diferente. Esse vetor t é um vetor tangente unitário, ou seja, ele é o vetor velocidade, que é o vetor que é tangente, dividido pelo seu módulo, certo? Assim ele se torna unitário. E a gente sabe que o v de t é a derivada em relação a t de r de t. Tudo bem? Então, na verdade, professor, Oi. esse V de T
Ele vai ser basicamente a derivada da função que representa essa curva que a gente está analisando. Isso, o v de t é a derivada dessa curva aqui, que é a curva desculpa, o v de t é a derivada dessa função aqui, que é a função que descreve a curva aonde eu quero calcular o trabalho, certo? Justamente porque ele é o vetor tangente. Esse amarelinho que eu estou colocando aqui, imagine que todos eles são de mesmo tamanho e tamanho 1. Então, esse amarelinho é o meu vetor tangente unitário, T, ó, que eu escrevi aqui. Então, esse cara, o módulo dele é sempre 1. Por quê? Porque ele não pode interferir no cálculo do trabalho. Então, na hora que eu faço esse produto escalar aqui, o vetor tangente com o módulo 1, ele só vai dar a direção, ele não vai alterar o comprimento do vetor resultante, entendeu? Porque o módulo dele é 1, certo? Mas ele é oriundo do vetor velocidade. O vetor velocidade, ele não é necessariamente unitário. Então, para esse cara ser unitário, eu tenho que pegar uma velocidade e dividir pelo módulo do vetor velocidade. Aí eu tenho um cara unitário, certo? E o vetor velocidade é a derivada da curva que me dá, da função que me dá a curva. Tudo bem até aí? Então, é basicamente da mesma forma que a gente vê espaço em física, né? A gente vê a equação que descreve o espaço e deriva ela e consegue a velocidade. Isso, o que você faz lá na física vem daqui. Saquei. A física e a matemática se completam. Alguns dizem que a física é a matemática em movimento. Eu acho linda essa frase. E é muito verdade isso. Certo? Então, todos os conceitos físicos são justificados por essa matemática que vocês estão aprendendo aqui. Então, vejam só. Se eu pegar isso aqui que eu achei, substituir aqui, pegar esse vetor que está aqui, substituir lá, ou seja, se eu juntar todo mundo, então eu posso pegar, vou tentar indicar aqui. Esse cara, eu vou substituir aqui, tá? Aí eu vou pegar esse cara, vou substituir aqui. E eu vou pegar esse cara e vou substituir aqui. Tá bom? Vou colocar todo mundo junto agora. Então, ó, como é que vai ficar? O meu trabalho vai ficar uma integral que continua sendo de A até B, isso não mudou. Esse vetor aqui do campo continua igual. Agora vem, o tangente vai ser a divisão entre a derivada em relação a t da função r, certo? Eu coloquei esse cara aqui em cima, dividido pelo módulo de v de t. Os dois são a mesma coisa, não podemos esquecer disso. Vezes, então, o tangente está aqui, o ds. O ds é módulo de v de t dt. Tudo bem? Então, ó, esse cara cancela com esse. Isso aqui vai me dar a integral de t igual a até t igual a b de f escalar. Agora só sobrou dr dt. Deixa eu ver se não confunde.
certo? Vezes o dt. Na sequência que eu mostrei no vídeo, e que é a sequência que está no livro, essa integral aqui é a terceira delas. Tá? Essa aqui é a primeira. Aí, na verdade, é mais fácil mostrar esse caminho que eu estou mostrando aqui. Então, da primeira, eu consigo escrever essa terceira. Estão acompanhando? Sim. Sim, Zé. Estão vendo? Então, veja só. Agora, o que que acontece? Lembra quando a gente fazia substituição simples? A gente fazia u igual uma função de x. Lembra disso? Eu chamava alguma coisa de x de u, e aí a gente calculava o du, certo? Esquece, não vai caber tudo numa folha só. Então, vamos usar o espaço para ficar mais. Eu calculava o meu du. Como é que é o du? É a derivada da f de x. É a derivada da f de x em relação O X. a x, óbvio, né? Vezes o quê? O que que vem aqui? Vou dar um exemplo. Quando eu chamo u de x ao quadrado mais 4, quem é du? É a derivada disso, Vai ser 2x 2x, dx. é isso. Então, o que que vem aqui? Aí DX. dx de novo. O dx, certo? Porque aqui, ó, eu só estou indicando um cálculo que eu tenho que fazer, que é sair daqui e chegar aqui, certo? Então, esses caras aqui são equivalentes, ó. Então, o du é a derivada da f, que é a função que eu estou igualando, dx, correto? Por que que eu estou falando isso? Porque imagine que eu tenha a função r de t, certo? Esse r de t aqui. E agora imagine que eu quero calcular a diferencial de r, tá? Eu quero calcular o diferencial de r. Se o r é uma função de t, a diferencial do r vai ser o quê? Isso aqui vai ser a derivada em relação a t da minha função r, vezes o quê? DT? dt. dt, certo? Em analogia ao que a gente fazia lá, ó, é que aqui eu já estou escrevendo numa única notação. Isso que está aqui eu poderia escrever, por exemplo, u como sendo uma função de x, que é o que acontece. U depende de x, certo? Então, essas duas formas de notação são equivalentes. Aqui o que eu estou fazendo é a mesma coisa, só que agora para uma função vetorial. Então, o r depende de t, tá? Tá bom? R depende de t. Então, eu consigo calcular a diferencial do r, que vai ser desse jeito. Tá claro isso para vocês, não? Até aí tudo bem. Alguém se Não, embananou? até agora tá bem tranquilo até agora, Zé. Ninguém quer fazer pergunta? Tem certeza? Deixar pra depois que vai ficar mais complicado, certeza. Na verdade, só vai melhorando. Bom, eu acho, pelo menos. Eu acho que os mais chatinhos são esses primeiros aqui. Mas são impressões muito pessoais. Deixa eu beber água aqui, que minha garganta secou. Então vejam só. O que que nós temos aqui? Vocês estão percebendo onde eu estou querendo chegar ou não? Olha só. O que eu tenho aqui aparece aqui, ó. É a mesma
coisa, tá vendo? Se esse cara é igual a esse, então eu posso reescrever essa equação, certo? Então, aquela equação 3, eu estou colocando o número fora de ordem justamente para que quando você comparar isso com o vídeo e com o livro, você não se atrapalhe, entendeu? Então, a equação 3 a gente pode reescrever da seguinte forma. F e aqui no lugar desse negócio aqui, eu tenho dr. Tudo bem? Essa é a segunda equação que aparece lá no vídeo e no livro. Esse ponto, certo? Essa aqui é a equação 2 que aparece lá. Então o vídeo diz que isso aqui, essa equação 1, é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Certo? E isso é verdade, mas na hora de mostrar, fica mais fácil mostrar a 3 primeiro. Tudo bem? Zé, uma pergunta rapidinho. Pode Existe, perguntar. por exemplo, algum caso muito específico em que apenas uma das 6 formas é mais fácil de utilizar ou as 6 têm sempre a mesma dificuldade, para assim dizer, para usar? Ou o que a gente sempre usa, que é o FDR, DT, é a mais fácil para usar de todas? Olha, na verdade, é difícil dizer qual é a melhor forma de usar, porque depende da forma como as coisas se apresentam, entendeu? Então é uma coisa de caso para caso, então. Isso. É muito importante que a gente saiba resolver de todas as maneiras, porque em alguns momentos a gente vai se deparar com uma situação em que essa é mais fácil. Efetivamente, algumas dessas formas, elas servem muito mais apenas para simplificar a notação, porque no fundo, todas elas, você vai cair numa integral em t, de alguma coisa em t. Todas elas você vai chegar no final das contas, você vai integrar em t. A diferença é o caminho que você faz para chegar nessa integral aqui, mas em todas elas você vai desaguar nessa integral aqui, entendeu? Então, dependendo de como você está, das circunstâncias, das condições iniciais, vai ser melhor usar uma forma ou outra. Nesse caso, por exemplo, do 2 e do 3, efetivamente, isso aqui ela serve muito mais apenas para simplificar a forma de escrever o trabalho do que de calcular. Porque quando você vai calcular isso aqui, invariavelmente você passa por essa expressão, porque você tem que reescrever o seu DR desse jeito. Não tem outro jeito. Né? Porque você tem que fazer aparecer o DT, ou seja, essa fórmula ela é mais para indicar o trabalho de uma forma mais compacta do que propriamente dizer que eu estou calculando de uma maneira diferente dessa. O cálculo desses dois aqui é igual. Faz sentido isso que eu falei, Luiz? Fez sim, Zé. Entendeu? Uhum. Obrigado. Imagina. Podemos seguir? Vamos lá. Vamos lá. Então, ó, eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só copiar essa fórmula, que aí fica mais fácil. Não, na verdade, não é essa que eu quero. Eu quero essa.
Então, tirando isso aqui. Opa. Ah, eu não. Ué, eu deveria ter colado. Deixa eu tentar de novo, porque acho que não deu certo. Vem você. Já foi. Tirando isso aqui, sobra só isso aqui. Agora. Peraí, que eu quase fiz uma besteira. Agora eu vou pegar isso aqui. Trazer para cá. E vou só deixar isso aqui bonitinho. Pronto. Ok. Muito bem. Então, ó, essa é a terceira forma. Aí o que que acontece agora? Vamos ver, vamos continuar a nossa saga. Quem é R de T? Efetivamente, isso aqui é uma função, certo? Que tem uma componente x que depende de t, que tem uma componente y que depende de t e que tem uma componente z que depende de t. Tudo bem até aí? Sim. Então, quem é essa derivada? Essa derivada é a derivada em relação a t da função g, que eu vou deixar só assim para ficar menor um pouco, mais a derivada em relação a t da função h, mais a derivada em relação a t da função k. Correto? Tudo bem até aí? Sim. Tranquilo. Então agora, eu não preciso disso aqui. Eu preciso agora dar ênfase a isso aqui. Lembrando, antes de eu fazer esse cálculo, só lembrando, o meu campo F, ele também tem uma componente, uma função na direção I, certo? Uma função na direção J e mais uma função na direção K, né? Isso é só para relembrar. Então, ó, como é que fica o meu F escalar dr dt? Produto escalar de vetores, eu vou multiplicar componente a componente, certo? Então, eu tenho isso aqui vezes isso, tá? Eu vou escrever M, já que está o F escalar dr, então vou fazer esse vezes esse. M derivada em relação a t de g, mais n vezes derivada em relação a t de h, mais p vezes a derivada em relação a t de k. Ok? Beleza. Pronto. Agora é só substituir. Ó, eu vou ficar com essa integral aqui, ó, de t variando de a até b, desse cara aqui, ó, que é isso aqui.
Então, vou até deixar ele aqui. Não, não vale a pena. M. Professor, Oi. é uma dúvida idiota, mas só para ter certeza. Na integral, quando ela tem t igual a b e t igual a, tanto faz, tá? B e a sem esse t igual, né? Sim, sim. Isso não é uma dúvida idiota. Aliás, eu sempre reforço com vocês que não existe dúvida idiota. Certo? Esse T, ele aparece aqui, na verdade, ele só fica, ele é quase que uma redundância. Efetivamente, aqui, se a gente for, efetivamente a gente não precisa pôr esse T. Deixa eu apagar isso aqui, porque realmente não precisa. Você observou bem, e ele não precisa estar aqui. Eu vou dizer por quê. Ó. Ele não precisa estar aqui, ele não precisa estar aqui. Consequentemente, ele não precisa estar. Opa! Ele não precisa estar aqui. E ele não precisa estar aqui também. Óbvio. Não, desculpa. Aqui, aqui ele não precisa, mas no de baixo ele precisa sim. Vou explicar por que que precisa e por que que não precisa. Aqui precisa. Por que que ele aparece aqui? Porque nesse momento, eu estou falando de uma integral e o meu diferencial é um ds. Então, teoricamente, eu estaria integrando na variável s. Só que os valores a e b são da variável t. Então, por isso que eu deixo indicado isso aqui, para reforçar. Falou, olha, você está calculando um ds, só que o ab diz respeito à variável t e não à variável s. Ou seja, para resolver isso, eu preciso trocar isso por dt, usando a relação que eu tenho entre ds e o dt. Tá? Então, por isso que o t aparece aqui. Essa pergunta não é idiota por isso, porque realmente, por que que ele está aqui? É só para reforçar que essa variação de a até b diz respeito à variável t e não à variável s. Da mesma forma, nessa integral aqui, o meu diferencial é o dr. Então, de novo, eu reforço que o AB dizem respeito à variável t. Quando eu venho para cá, aí eu já tenho o dt. Bom, se aqui é dt, então eu não preciso mais indicar que o a e o b dizem respeito a t, porque já é todo mundo em t aqui. E aí eu posso deixar só o ab. Certo? Certo, professora, obrigada. E da mesma forma aqui, como eu estou falando em dt, então eu posso deixar só o ab também. Beleza? Então, essa aqui é a quarta equação que aparece lá na relação de cálculos da integral do trabalho. Aí, veja, da quarta para a quinta relação, o que muda é o fato de que a função g de t, que está aqui, é, na verdade, uma função cujo papel é indicar o fato de que a variável x depende de t. Eu posso escrever tanto g de t quanto eu poderia ter escrito x de t aqui. Da mesma forma, o h de t mostra que eu tenho o y como uma função de t
E o K de t mostra que a função, que a variável z depende de t. Certo? Isso aqui é meramente uma questão de notação. Eu posso escrever essa R de t, indicar desse jeito, ou eu poderia indicar com x de t, y de t e z de t. Se eu indico dessa segunda maneira, ao invés de eu ter derivada de t de g, eu vou ter dx dt. Ao invés de eu ter a derivada de h em relação a t, eu vou ter a derivada de y em relação a t. E ao invés de termos dk dt, eu vou ter dz dt. Certo? Então, eu só troco isso aqui por essas relações que eu obtive aqui. Ou seja, eu passo a ter uma integral de a até b de m dx dt mais n dy dt mais p dz dt, tudo isso multiplicando dt. Essa é a quinta equação. Dúvidas? Na hora de ver pelo menos na hora que eu vejo essas derivadas dentro de uma integral, a primeira coisa que vem em mente é o esquema do teorema fundamental. Mas não daria pra, tipo, só pegar a derivada na integral, por causa do que tá multiplicando ele, né? Por conta disso aqui. Porque se eu tivesse isso aqui, ó, isso aqui é a integral da derivada de x em relação a t. Qual é o resultado disso? O próprio x. O próprio x. Certo? Porque eu pego o x, derivo o x, e depois integro o x. Ué, eu volto para o x. Mas o problema é que aqui eu tenho essa função multiplicando. Aí complica. Aí eu já não posso mais fazer essa continha aqui. Mas é isso que você está falando, é isso mesmo. Quando a gente vê uma derivada dentro da integral, a única coisa que eu preciso observar é se a derivada que está lá dentro da integral é em relação à mesma variável que eu estou integrando. E o que a gente vai ver, o que a gente deveria ver hoje é justamente isso. A gente vai ver o teorema fundamental do cálculo para funções vetoriais, para o trabalho. É a versão do teorema fundamental do cálculo. Então, na verdade, se a gente tivesse esse m, n e p como um mesmo valor, aí daria para fazer isso. Se fosse constante, inclusive. Ah, entendi. Sendo função, não. Ou seja, uma situação tão específica que nem. Ah, não vai, não faz sentido. Sim, não é que não faz sentido. É um campo constante, entendeu? Melhor nem contar com ele, de tão Ah, não. específico que é. Qualquer campo vetorial constante, MNP, constante, eu poderia fazer isso. E no fundo, quando você vai resolver essa conta, vai dar exatamente isso que você está falando, entendeu? E na hora de resolver, é desse jeito que você está falando que eu vou ter que resolver. Quando for constante. Deixando claro. Por Beleza. fim, ó, entendeu? Por fim, imagine agora, eu vou fazer de novo o mesmo cálculo que a gente fez aqui, ó. Só que agora eu vou fazer daqui para cá.
certo? Dessa equação para essa, a gente pegou esse negócio que estava aberto e trouxe para esse mais simplificado. Ou seja, eu troquei isso por isso. Não, a gente vai fazer a mesma coisa, desculpa. Perdão, a gente vai usar a mesma ideia. Vou pegar um negócio assim e vou usar só o diferencial dele. Ó, veja lá. O que que nós temos? Ah, se eu tivesse, eu sei que o x está em função de t. Se o x está em função de t, quem é a diferencial de x? Ó, o que que a gente tinha visto lá? O r estava em função de t. Aí, quem era a diferencial de r? A gente viu isso, que isso aqui era a derivada em relação a t de r vezes dt, certo? Vou escrever embaixo para a gente. Se o x depende de t, quem é a minha diferencial de x? Vocês só não querem falar ou vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando? Nessa parte aqui eu dei uma perdida. Tá no raciocínio aqui, tentando. Seria DT, professor? Aqui, sim. Veja, se o x depende de t, a diferencial de x tem que ser a derivada de x em relação a t vezes dt. Igual estava aqui. Ó. Se eu trocar o r por x, é a mesma coisa. Certo? Isso é que a gente viu lá atrás. Certo. Isso é que eu estou vendo aqui agora. Então, se a diferencial de x é a derivada de x em relação a t vezes dt, o mesmo vale para o dy, certo? O dy é a derivada em relação a t de y vezes dt, e também vale para o dz. A diferencial em z é a derivada em relação a t de z vezes dt. Tudo bem? Ok. Ok. Então, ó, se eu pegar esse cara aqui e fizer a distributiva, eu vou ter aqui dx, dt vezes dt e assim por diante, certo? Ou seja, esse cara aparece aqui, esse cara aparece aqui, esse cara vai aparecer aqui e esse cara vai aparecer aqui. Concorda? Sim. Sim? Então, eu posso trocar isso aqui vezes dt por dx. Posso trocar dy dt vezes dt por dy e posso trocar dz dt vezes dt por dz. Essa é a última das fórmulas que aparece lá. Então, observem que é só uma questão de maneira de escrever. Mas todas elas eu vou calcular o trabalho da mesma forma. Professor, mas aí no final continuaria dependendo de x, tipo, a gente faria em três integrais, certo?
Integral M dx, N dy, Não, P dz. não. Isso aqui é uma maneira simplificada de escrever. Lembra que eu falei agora há pouco? Você sempre vai resolver isso em T. Até que eu acho que aqui, inclusive, nessa anotação, o livro não coloca, mas aqui deveria, seguindo o mesmo padrão das demais, aqui deveria, inclusive, ter o Tzinho aparecendo. Porque essa integral é para esses valores aqui. O AB é para a variável t. Ou seja, no fundo, essa equação acontece o mesmo fenômeno do que aconteceu com essas duas aqui. O que eu tinha dito? Essa aqui é uma forma simplificada de escrever essa equação. Então, quando eu me deparo com essa equação, para resolver essa equação, invariavelmente eu volto para essa, porque eu tenho que calcular aqui o meu dr. Lembra que eu tinha dito isso? A mesma coisa vale para essa. Se eu me deparo com essa equação, eu tenho que saber quem é o dx, quem é o dy e quem é o dz. Em função do dt. Ou seja, eu preciso trocar dx, dy, dz por esses caras aqui. Ou seja, eu preciso voltar essa equação para essa forma, para então resolver. Então, assim, efetivamente, essa forma, ela nos dá uma maneira simplificada de escrever a integral. Né? Porque eu escrevo muito menos aqui do que aqui. Né? Eu escrevo pelo menos 4 dt's a menos. Certo? Então é só uma forma simplificada de escrever. Mas na hora de calcular, as duas eu vou calcular igual. Porque eu vou calcular em t. Entendi. Faz Seria sentido? como se fosse vários pratos diferentes feitos com o mesmo ingrediente. Por exemplo, Isso é aqui. uma analogia razoável. Certo? Ou seja, na hora de resolver isso aqui, o m, o n e o p precisam estar em função de t, certo? Porque eu vou aplicar o campo na curva, então eu tenho que fazer, desculpa, aquela composta, m composta com r, para saber quem é o m, quem é o n e quem é o p, em função de t. Eu sei quem é a curva, né? A curva é essa função aqui, que o g, o h e o k. Ah, e outra, a integral 5 e a integral 4 não tem diferença praticamente nenhuma, né? Eu só estou uma forma diferente de escrever a funçãozinha que está aqui. Então, tendo quem é o R, eu calculo o dgdt ou o dxdt, porque é a mesma coisa. Calculo o dydt e calculo o dzdt. E eu multiplico esses caras todos, somo isso tudo e integro em t. Tudo bem ou não? Beleza. Alguém ficou com dúvida? Pessoal, Não, Não, professor. manifestações, por favor. Que a explicação das outras cinco formas ia ser bem mais complicado, mas não é. É só uma manipulação de escrita. Exatamente, Luiz. Às vezes a gente dá um peso enorme para as coisas, até pela forma como elas estão escritas, né? Ver esse negócio todo. E às vezes a gente acha que, nossa, só o que será que é isso? E é só uma simples é só reescrever as coisas. Eu espero que realmente tenha ficado simples porque de fato é. Às vezes a gente complica uma coisa que não necessariamente é complicada. Agora, também, reforço. Se para alguém que está assistindo a aula, você não entendeu nada do que eu falei,
Isso também é justo. Isso também pode acontecer. E se tiver com receio de falar isso agora, por favor, me procura no plantão. Eu refaço isso tudo, tento fazer isso de uma outra forma, tá? Mas eu espero que realmente para todo mundo que está aqui, que vocês tenham entendido. Ficou algum ponto que não esclarecido? A demonstração em si tá até tranquilo de entender. Eu só Uhum. tô tentando aqui imaginar como ficaria na prática um negócio desse, porque Pronto. Então vamos tem fazer isso. bastante derivado no meio desse negócio aí. Vamos ver na prática então, Christian, para a gente sanar essas dúvidas todas? Bora. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu não tinha. Vou pegar uma função aqui, um campo. Vamos lá. Eu tenho um campo, que eu vou escolher aqui. Vou pegar um campo simples para a gente se atentar mais ao. Como é que fala? Às fórmulas do que provavelmente às contas. Na lista de vocês, qual foram os exercícios que foram passados dessa sessão? Alguém me lembra aí? O 16 é um deles? Sim, foi o 16, o 28 e o 41. Então eu vou fazer o 16 aqui, porque aí a gente já serve de gabarito. Porque vocês já entregaram a lista, não entregou? Sim. Sim. Vamos lá, vamos fazer o 16 então, que aí vocês já até tiram dúvida dele. Aliás, era hoje, né, o prazo da lista. Sim, hoje antes da aula. Certo. Mais y quadrado, j, mais 12x, k. Nossa, 9,25. Meu Deus. E aí, ó, R de t é seno de t na direção i, mais cosseno de t na direção j, mais t sobre 6 na direção k, e o t variando de 0 a 2π, certo? Muito bem. Vocês estão com todas as fórmulas aí à vista de vocês, para vocês irem comparando uma com a outra ou não? Sim. Então vejam só. Para poder fazer o cálculo disso, a primeira coisa que eu preciso fazer, ou isso eu vou ter que fazer em algum momento, é a composta. A função composta f de r de t. Eu não vou ter como fugir dessa função aqui. O que é isso? O f de r de t é, no lugar de x, y, z, eu coloco o x, y, z que aparece aqui. Então, ó, só aqui eu já vou fazer uma observação. Deixa eu tirar isso aqui, porque já vai ajudar no entendimento das fórmulas que a gente pode usar. Veja só, isso aqui é o meu g de t, isso aqui é o meu h de t, e isso aqui é o meu k de t. Mas eu também chamei isso de x de t
de y de t e de z de t. Eles também tiveram esses nomes, certo? Esses aqui, esse cara aqui é o meu m, esse cara aqui é o meu n, esse cara aqui é o meu p. Só que eles ainda estão em função de x, y, z. Eu vou precisar deles aqui. Eu vou precisar deles em função de t, certo? Então vamos lá, fazendo a composta. 6 vezes z. Quem é z? T sobre 6. Então aqui fica t sobre 6. Na direção i. Mais y ao quadrado. Y ao quadrado é cosseno ao quadrado de t, certo? J. Mais 12 vezes x, que é seno de t. Tá. Tudo bem? Então, esse cara cancela com esse, sobra só o t. Ou seja, efetivamente, esse cara aqui é o meu m, esse cara aqui é o meu n, e esse cara aqui é o meu p, que eu vou usar nas minhas contas todas. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Então, ó, uma das formas, lembra que eu falei que a 2 e a 3 são equivalentes, né? Quando eu faço a 2, eu efetivamente tenho que eu vou calcular do jeito da 3. Ou seja, essa integral aqui eu calculo do mesmo jeito que essa integral aqui. Né? Se eu fosse calcular desse jeito, na hora de calcular o dr é isso aqui. Isso aqui não parece, mas é um T. Deixa eu consertar aqui. Esse dr é isso aqui. Então, não tem jeito. Essa integral, invariavelmente, ela recai sobre essa. Tá? Então, veja, para calcular o trabalho desse jeito, eu já tenho a minha função f. Isso aqui já está ok. Falta eu calcular isso aqui. Porque depois eu tenho que calcular o produto escalar e depois calcular a integral. Tudo bem? Senhores? Senhoras? Tudo tranquilo. Tá todo mundo aí? Então vamos lá. Quem é a derivada em t de r de t? Vou derivar isso aqui, ó, em t. Então, derivada de seno, cosseno de t, na direção i. Derivada de cosseno, menos seno de t, na direção j. Derivada de t sobre 6, mais 1/6, na direção k. Então, veja, agora eu tenho, vou chamar aqui de 1, romano, a função, o campo vetorial restrito à curva, e eu tenho o dr dt. E aí, então, usando esses caras, a gente calcula esse produto escalar. Certo? Então, ó, f dr dt é o produto das componentes, de componente a componente. Então, aqui eu tenho t vezes cosseno. Certo? Então, vai me dar t cosseno t. Menos, agora eu vou ter ó, cosseno ao quadrado
vezes seno, vezes menos seno. Então, menos seno de t cosseno quadrado de t. Mais 2 seno t. Que é esse 12 seno t vezes 1/6. Certo? Então, 6 e o 12 cancelam. É 2 seno t. Ok até aqui? Ok. Até aí é o procedimento padrão que a gente faz. Sim. E você vai ver que nos outros o procedimento padrão é muito parecido. Então, agora eu só vou jogar isso aqui na integral. T cosseno t menos seno de t cosseno ao quadrado de t mais 2 seno de t dt, que é a fórmula. Qual o valor de AB? 0 e 2π. Eu não vou fazer isso aqui não, para dar tempo da gente fazer a outra fórmula, tá bom? Mas agora, pelo amor de Deus, isso aqui é uma integral em t, certo? Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, o que a gente usa aqui? Vamos lá, quais são as técnicas que a gente vai usar? Para resolver isso aqui, usa o quê? É substituição. É o UV Não, menos. não, isso não chama substituição. É que eu esqueci o nome correto. Que é Mas eu por te partes, passo. né? Por Integral partes. por Isso. Certo? Nesse outro caso aqui, como é que a gente resolve isso aqui? Essa é substituição, né? Essa é a substituição. Pô, Luiz, agora que era substituição, você não falou? É que eu fiquei acanhado agora, né? Se eu começo a dizer. Vai que não é, né? Vai que não é errar uma, errar duas já é muita coisa. E qual é a substituição que eu faço? Cosseno. Cosseno. Certo? E essa aqui integra direto, né? Não tem o que fazer. Tá bom? Vamos Sim. ver. Vamos ver no outro com as outras fórmulas. Eu vou manter isso aqui. Só para a gente. Oh, só para a gente visualizar as coisas que a gente precisa. Então vamos lá. Eu continuo com esse negócio aqui. Né? Já fiz a composta. Essas coisas, disso aqui eu não vou escapar. Agora eu vou olhar para aquelas outras três fórmulas. Eu vou começar, que são as fórmulas 4, 5 e 6. Eu vou olhar primeiro para a última delas. Opa, vou mudar a cor aqui. Vou colocar aqui, inclusive. Ó. Não, aqui mesmo. Integral m dx mais n dy mais p dz. Como é que eu calculo essa integral sabendo que f é isso aqui e o r é isso aqui? Né? E aqui eu vou deixar. Como é que eu faço para calcular isso?
Então vejam, nesse caso, vocês concordam comigo que o M, o N, o N e o P a gente já tem? Sim. São esses caras aqui, certo? Então, esse cara aqui tá ok, esse cara tá ok, e esse cara tá ok. E a minha barriga tá roncando, certo? Muito bem, o que que falta calcular? Não é muito difícil da gente observar. Falta o dx, dy, dz. Esse cara e esse cara, eu não sei quem são eles. Mas eu sei quem é X, quem é Y e quem é Z. Certo? Então, eu vou lá e vou calcular. Quem é o meu dx? Será que vai caber aqui? Vai. Acho que vai. Quem é o meu dy? E quem é o meu dz? Da onde que eu tiro isso? Para onde que eu tenho que olhar para fazer esse cálculo aqui? Da função R de t? É a função r de t, da curva. Quem é x? Seno de t. Oi? Cortou naquilo que você falou. Seno de t? Seno de t. Se o x é seno de t, quem é dx? Cosseno Cosseno. O que mais? de Só t? cosseno. Ah, dt? dt. Muito bem. Certo? Eu estou calculando diferencial. Isso aqui é igual, é a mesma coisa de uma substituição simples. Eu só estou usando essa ideia em outro lugar. Quem é y? Cosseno de t. Então, quem é o meu dy? Menos seno de t. Quem é z? T sobre 6. Então, essa aqui eu faço. Essa aqui é muito difícil, eu faço. Tudo bem até aí, gente? Sim. Então, veja, ó. A fórmula 5 e a fórmula 4, elas são a, o desenrolar dessa daqui. Porque para eu resolver essa integral desse jeito, eu preciso calcular quem é dx, dy, dz. Certo? E aí eu vou calcular dx, dy, dz assim. E observe que se ao invés de eu chamar de x, eu tivesse chamado de g, aqui ao invés de ser dx, eu teria, desculpa, ao invés de eu calcular o dx, eu teria, deixa eu pegar a fórmula só para a fórmula, que é a fórmula 4, ela faz isso aqui, certo? dk dt. A fórmula está assim. Então, se eu tivesse chamado de g, ao invés de chamar de x, eu não calcularia o dx, né? Para substituir aqui. Eu só iria calcular o dg dt. Mas o dg dt é isso aqui, esse cosseno, certo? Porque aí eu estou calculando só a derivada. Porque nessa fórmula, o dt já está aqui aparecendo. Tudo bem? Ficou meio confuso isso? Esse foi de improviso. Esse daí é parecido com a gente faz fluxo através, né? A gente usa o M, só Ela, que é
Porque aí troca, porque é MDY e NDX. Ah, Ai, esse é o fluxo, esse aqui é o fluxo ao redor, porque essa integral é a integral do fluxo ao redor, porque é o MDX mais NDY. é que falando que é parecido porque no aspecto de pegar o M o N, fazer o DX, DY, o processo é bem parecido. Sim. Não, a gente está calculando o fluxo, né? Quando a gente calcula o trabalho. Elas vão ser parecidas mesmo. Então, vejam só. Feito esse cálculo todo, vou tirar isso aqui só para. Feito esse cálculo todo, agora eu junto tudo isso nessa integral aqui, ó. E vou ter a integral, o A é zero, o B é 2π, o M, quem é o M? É o T. Quem é o dx? Cosseno de T dt. Cosseno de T, eu vou deixar o dt aqui já no fundo, porque é o que a gente vai colocar em evidência. Tudo bem? Ok. Mais N. O N é cosseno ao quadrado. Opa, longe. Mais cosseno ao quadrado de T, que multiplica dy. dy é menos seno de T dt. Mais P. Quem é o P? 12 seno. 12 seno de T vezes dz. Quem é dz? 1/6 de dt. E coloco em evidência. Isso aqui me dá T cosseno de T menos seno de T cosseno ao quadrado de T mais 2 seno de T, tudo isso dt. Acho que eu já vi essa integral hoje. Dúvidas? É a mesma integral, óbvio, né? Óbvio, ficou meio pedante, mas não foi nesse sentido. Ó, essa integral aqui, cadê a outra? É igual a essa? Lógico que tinha que chegar na mesma integral, né? Eu estou resolvendo a mesma coisa. A única diferença é que eu fiz por um caminho mais diferente. Mas ficou claro isso ou não? Assim, né? É, tranquilo. Moçada, quem mais está aí na sala? Tudo certo, Zé. Giovanni, Mariana, Tudo certo. Ingrid, entenderam? Letícia, Tudo certo também. Entendi sim, Pro. perfeito. Muito bem. Eu vou pedir licença, então, para encerrar a aula. E só relembrando, o nosso planejamento, então, vai ser esse aqui, tá? Vou apagar isso aqui, porque isso aqui não faz parte. Opa. Faz parte da conversa, né? Nosso planejamento, então, vai ser assim. Semana que vem, termo de Green, a integral de superfície depois, aí o termo de Stokes e divergência. Uma pergunta. Eu não tenho conseguido finalizar a preparação do material durante a semana para disponibilizar na sexta, que é quando eu tinha dito que normalmente eu faria isso.
durante a semana não está dando tempo de finalizar tudo. Eu tenho gasto para fazer aqueles 20 minutinhos, até porque eu preciso pensar de que forma que eu vou falar, etc. Eu tenho gasto umas 4 horas, pelo menos. Então, eu gostaria de saber o seguinte: a semana passada eu coloquei na segunda, porque teve a questão de que eu perdi as gravações todas. E hoje, dessa vez, eu coloquei ontem, né? Foi ontem que eu coloquei ou foi sábado? Foi ontem. Acho que foi domingo, né? Ontem não, domingo. Hoje já é terça. Fica muito tarde colocar no domingo para vocês assistirem para terça? Ah, acho que não, Zé. Acho que de domingo para terça é um período bem razoável assim, de assistir. A minha Mas não sei, intenção é. Oi? por exemplo, que horas você vai colocar no domingo? A hora que der certo, Bia. Porque eu queria colocar na sexta, não estou conseguindo, eu estou tentando ver eu estou tentando jogar para domingo. É que, por exemplo, eu só consegui assistir ontem e, tipo, era meia-noite. Aí não Sim. sei. Então, porque. Mas vocês já tiveram ontem, vocês tiveram prova também, né? É, Então, teve isso. foi um dificultador. Mas efetivamente eu quero ver se eu consigo fazer para ficar pronto. Ou no sábado à noite ou no domingo de manhã, entendeu? Tá. Mas Eu acho seria muito, certo? Seria muito importante que vocês de fato conseguissem assistir a aula para a gente já discutir na terça a aula. Senão a gente fica só com um dia de discussão. Se bem que até dá Acho que para. a gente pode tentar fazer desse jeito, porque agora já que não vai ter o fator da prova, né? Para ter um parâmetro normal, daí a gente vê se deu, se não deu certo, se deu, daí a gente te dá o feedback. Vamos lá. Beleza. Então é isso, gente. Obrigado por enquanto. Alguém for com dúvida? Professor, Sim. eu só queria tirar uma dúvida rapidinho em relação ao questionário. Eu sei que não é o dia para corrigir, Tá. Não, mas claro. mas é que na opção, na questão 5, opção 2, ele me dá um F, só que eu não tô conseguindo resolver, porque ele me dá, tipo, em duas direções de cá. Eu queria confirmar se eu tenho que somar. Eita, será que eu escrevi errado? Então, deixa eu ver aqui. É na última questão, a opção 2. Peraí. Eu posso ter escrito errado, porque não é para ter duas direções de cá, não. É para ter uma só. Uma direção para cada um. Ou também, sei lá, não entendi, né? Ai, desculpa. A opção 2 é Y e usa a ordem correta dos negócios que vai ficar fácil. Mais X mais J menos YK. Aqui é J. Ah, tá bom, obrigada. Eu vou corrigir lá depois. Mas é J. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Então é isso, moçada. Bons estudos para vocês. Falou, Zé. Até mais, gente. Tchau, Zé. Tchau. Obrigada. Falou, Zé, até mais. Zé, Até. poderia trocar uma palavrinha com você por 2 minutinhos? Comigo? Isso. Pois não, claro. Então, professor, eu andei meio ausente nas últimas atividades e como não é um comportamento padrão meu, eu queria justificar, tá bom? Ah, tá. Então, acontece que o pessoal daqui de casa e nós mudamos de casa, nós mudamos de endereço. Entendi. Então, nesse meio tempo aí, ficou uma zona. Agora tá começando a acertar as coisas, as últimas caixas estão começando a ir pro lugar, sabe?
Nossa, você vai fazer uma mudança no meio da pandemia, É, rapaz, foi uma boa oportunidade que não deu pra deixar passar, entendeu? entendi. Claro, E então foi por isso que eu andei meio ausente, mas a partir, acho que dessa semana que eu vou, acho que eu já vou começar, já vou conseguir botar tudo de volta no lugar, conseguir voltar ao normal, beleza? perfeito, Cristian, fica tranquilo. Sobre as atividades que você tenha perdido, muito provavelmente, não essa semana, na outra, eu devo fazer uma outra rodada de recuperação, igual eu fiz na primeira, Ah, excelente. tá bom? Beleza. Principalmente com relação a listas e presenças. Então, assim, Ah, tranquilo, tranquilo. Acho que o meu maior problema mesmo foi em questão das listas, né? O uhum, questionário em si não toma tanto tempo, então um pouco sim. mais tranquilo. Mas eu devo fazer uma outra rodada de recuperação também. Beleza, então. Ok, valeu, Falou, professor. Falou. imagina. Tchau, tchau.